fazendo a nossa lista, tá? Aí eu vou seguir aquela metodologia que eu estou fazendo, de colocar a lista, deixar vocês fazerem, e depois a gente faz a lista junto, eu ponho um vídeo mostrando, e aí dá a oportunidade de discutir mais coisas, né? Porque a parte de teoria do assunto, a gente já conversou, já deu para trabalhar os conceitos, né? Agora é exercitar. Exercitar, geralmente, aparece mais, assim, dúvidas, né? Na hora de fazer exercício do que vendo, assim, na aula ou lidando aqui na aula só. Então, a gente vai voltar ainda nessa parte de herança e interface, fazendo exercícios e tudo mais. Só que eu vou passar para uma próxima coisa porque a gente ainda não fez a lista, né? Como eu vou pôr a lista só depois que vocês postarem o trabalho, para vocês não dividirem a atenção aí com duas coisas, pelo menos na nossa disciplina. Então, aí deixa para a gente exercitar as coisas de herança e de interface que a gente viu, né? Na lista, e eu também faço os exercícios depois junto com vocês, das questões da lista, coloco a resposta, um vídeo gravando, mostrando como que resolve algum exercício, né? E aí a gente discute mais os conceitos, beleza? Hoje a gente vai falar aqui na aula de hoje, sobre manipulação de arquivo, tá? Eu pretendo chegar na disciplina, falar manipulação de arquivo hoje, amanhã falar de banco de dados, como é que a gente conecta com o banco de dados, e na próxima semana, a gente falar de interface gráfica do Swing, do Java, que é o Swing. Então a gente vai ter aula de segunda e terça da semana que vem para falar desse conteúdo do Java Swing, tá? E em termos de avaliação, a gente vai ficar com essa prova nossa valendo uma nota maior do que eu tinha falado, né? Por causa que a gente não vai ter tempo de fazer mais outra avaliação maior, que já está chegando já no final do semestre. Mas eu vou colocar mais a lista de exercícios, também vai valer, né? E eu vou pontuar mais as listas, mais do que o ponto inicial que eu tinha dado, tá? Para fechar o semestre. Não vou dar prova escrita, né? Eu já tinha combinado com vocês, eu acho que não faz muito sentido. Eu vou dar mais esse exercício agora da lista e possivelmente, quando acabar a aula de amanhã e a gente ter visto já a parte de manipulação de dados e banco de dados, eu vou dar alguma coisa para vocês fazerem com relacionado à lista, né? Que tenha como se fosse um trabalhinho, né? A lista, as questões vai ser como se fosse um trabalhinho. Então vai ter coisas para fazer um pouco maior e vai valer também nota como trabalho 2 ou alguma coisa do tipo, ou prova 2, né? E aí a lista vai ter coisas de interface gráfica, coisas de interface, OO, né? Igual a gente viu, interface, classes abstratas, herança, essa parte de manipulação de arquivo e coisas de banco de dados, que a gente vai ver amanhã. Então, vai ser todos esses conteúdos que vai estar nessa lista que vai valer como trabalho final. Então, ela possivelmente vai ser um pouquinho grande, porque ela vai juntar três coisas, né? E quando vocês vão estar fazendo a lista, eu vou falar de interface gráfica, que é as janelinhas, né, no Java. Aí as nossas aulas, a última aula vai ser da interface gráfica. Esse conteúdo de interface gráfica, eu não vou cobrar nenhum trabalho nele, porque vocês vão estar fazendo justamente o trabalho de banco de dados, né, de manipulação de arquivo, que é a aula de hoje, e as aulas anteriores, que era de herança e interface, né? Então, a interface gráfica, ou seja, a janelinha, não confunda interface gráfica com a interface lá do OO, né? Dois nomes para dizer a mesma coisa. Devia ter alguém posto um nome diferente. Mas a interface gráfica são as janelinhas. Essa a gente vai fazer exercícios e tudo, mas eu não vou avaliar, porque não vai dar tempo, né? E aí eu pretendo dar aula dessa interface gráfica. Hoje é 24, né? Então, hoje, manipulação de arquivo. Amanhã, se Deus quiser, banco de dados, né? A gente vai ver banco de dados com JDBC, tá? No dia 1, a gente vai ver banco de dados com o Hibernate, que é um framework que
OMR, né, que é o Objeto Modelo Relacional, ORM, que permite fazer banco de dados, trabalhar com banco de dados mais fácil em Java, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, não vai dar tempo de ver muito. E na aula do dia 2, da aula do dia 8 e na aula do dia 9, são aulas sobre interface gráfica, tá? E o conteúdo do dia 2, 8 e 9 não vai estar em prova nem exercício, mas é para vocês participarem, tá? Não deixar eu falando sozinho, porque interessante o assunto. Vocês vão, a primeira vez que vocês vão sair da, assim, pelo menos eu acredito, da tela preta, né? Vai passar por uma janelinha. Então, é interessante trabalhar com esses conceitos também, tá? Que é o Java Swing. Então, o Java Swing é um nativo para o Java, a gente nem precisa instalar nada, que ele já está dentro do Java. O Java Hibernate, que é o frame que eu preciso instalar, eu mostro como vai instalar. E o Java JDBC, que é a comunicação com o banco de dados, precisa instalar também, eu mostro. Precisa plugar no código, né? Então, essas coisas. Então, a gente vai ter bastante conteúdo ainda para ver até o final do ano. Então, eu vou dar aula pretendo dar aula até o último dia mesmo, né? O semestre acaba dia 10. Não sei se vocês já estão terminando aí o conteúdo nas outras disciplinas, mas aqui nós vamos aproveitar até onde der. Beleza? Que é até o dia 9 de fevereiro. Vocês vão maturar aí até o finalzinho. Beleza, gente? E aí, com relação à recuperação, essas coisas, eu falo depois das próximas aulas, quando já tiver a resposta do trabalho. Então, por isso que é importante não postergar o trabalho, tá? É sexta-feira, sexta-feira mesmo. Não dá para esticar, não. Porque a gente já esticou bastante, né? Alguém tem alguma dúvida com relação à nota, prova? As outras atividades você já tem pontuação, né? Só quando sair o trabalho, eu vou fazer de tudo para ver os vídeos rapidinho, né? E poder entregar para vocês. Então, eu pretendo ver o vídeo no sábado e no domingo, até na segunda já tem a resposta. Mais um motivo para não postergar. Então, tipo assim, se alguém pedir, a pessoa pode entregar no domingo? Não, porque quando eu vou ter, senão eu vou ter que esperar mais uma semana para corrigir, né? Que eu corrijo isso no final de semana, que dia de semana, como tem aula, atividades, né, reunião de artigos, de projeto, não dá muito tempo. Então, até sexta mesmo, para sábado, eu começar a corrigir. Beleza, gente? Combinado assim? Certo, então. Combinado. Então, beleza. Então, vamos lá na falar da aula de hoje. A gente vai ver como o conteúdo de hoje. E aí a gente, né, vai ter uns conteúdos aí pela frente. Tá? Então, vamos lá. Manipulação de arquivos. Se ficar ruim para vocês verem, vocês me falam. Vou tentar ampliar aqui um pouquinho, mas não consigo muito. Qual que é a ideia da manipulação de arquivos? A gente manipula arquivos para gravar conteúdos, né, dados, que vão ser armazenados por longo prazo. Né? A gente sabe que se a gente trabalhar com objetos, com posições de memória, né, com endereços de memória, eles são dados que são apenas armazenados quando existe energia ali na memória, né? À medida que o computador está ligado e o programa está ligado, ele vai estar com o dado lá armazenado. Mas se o programa fechar, se você desligar o computador por algum motivo, aquele dado que você está trabalhando perde, né? Porque a memória, ela não armazena a informação ao longo do tempo. Né? A gente precisa de uma memória que armazene. No nosso caso, do nossas máquinas, é o HD, né? Pensando em armazenamento local, é o HD. Então, a gente precisa de alguma coisa para armazenar, mesmo que o programa feche, mesmo que o programa... a gente desligue o programa, né? Aí a memória vai ser limpa, a gente ter esse dado para ser consultado depois, né? Então, está aqui, para ser utilizado posteriormente. É importante que esses dados, eles sempre são, os programas, né, sempre armazenam dados que devem ser consultados depois, né?
É quase impossível a gente ter um programa que não trabalhe com dados sendo consultados. Seja dados para gerar relatórios, dados dos arquivos de configuração, dados para entregar alguma funcionalidade para o cliente, mas precisa de dados, né? E esses dados, eles são chamados de persistências, né? São dados persistentes, são dados que a gente precisa de alguma forma trabalhar com eles no futuro. Então você vai lá e salva num arquivo, salva essa informação para que depois o seu programa leia e continue trabalhando, né? Alguns exemplos de dados que a gente armazena. Relatórios, né? O sistema gera algum relatório. Vai ser um relatório. Não adianta, às vezes, gerar um relatório só que fica em memória, né? Você precisa imprimir, você precisa salvar, você precisa trabalhar com esse dado, mesmo quando o programa não está rodando. Então, você precisa gerar um arquivo dele. Algumas planilhas, né? Você pode, o seu programa gerar planilhas que também tem informações. O seu programa pode ter logs do sistema, né? Essas operações que foram feitas no sistema, né? Troca de mensagens, né? Muito comum hoje o padrão JSON para trocar mensagens entre sistemas web, né? Você tem lá o back-end e o front-end, aí você tem um JSON passando de uma ponta para outra, né? Que é um arquivo também que é persistente, né? O JSON vai existir mesmo se o programa não estiver funcionando, executando. O JSON é uma forma de um objeto estar dentro de um arquivo, né? Que é uma ideia de chave e valor. Por exemplo, eu posso armazenar saídas de produtos, né? Produto final, como por exemplo, meu programa pode gerar um arquivo HTML, pode gerar um doc, pode gerar um PDF. Eu tenho lá uma empresa, vou fazer um sistema com uma empresa que vai gerar um contrato. Esse contrato vai ser um arquivo PDF, né? Então, outros exemplos, configurações do sistema, né? Por exemplo, eu tenho uma certa configuração aqui, igual no caso do Eclipse. A gente fez aqui no início da aula, que é para modificar a fonte. Isso aí é um arquivo persistente. Na hora que você modificar, abrir o Eclipse, fechar o Eclipse e abrir de novo, vai ficar do jeito que estava, que você deixou a última vez, né? Porque eles salvam um arquivinho que está formando qual que é o arquivo que está persistindo, né? Que as suas preferências, né? Então ele persiste isso num arquivo, ele não fica só salvo em memória. Se você, por exemplo, pegar o seu pendrive que você escuta lá no play do carro, no play de música do carro, você abre seu pendrive no computador, você vai ver um arquivinho TXT lá, geralmente fica oculto, né? Mas se você tirar, mostrar os arquivos ocultos também, você vai ver lá um TXT que fala qual música que tocou por último, qual faixa e qual segundo, ou a marcação de tempo naquela faixa, né? Para justamente quando você ligar o play de novo, continuar tocando da onde parou, né? Mesmo quando ele ficou desligado, o carro ficou desligado, o pendrive você tirou do play do carro, você tira o pendrive lá, aquela informação está salva dentro do pendrive. Então é um arquivinho de texto, depois vocês olham lá para vocês verem. E mostra, ó, tocou em tal lugar, foi tal faixa, tantos minutos da faixa. Ele volta exatamente onde parou, né? Você pode ver que tem alguns pendrives que acende luzinha, que quando você desliga o som, a luzinha fica piscando do pendrive, porque justamente o softwarezinho lá do play de música está gravando uma informação dentro do pendrive, né? Para justamente saber onde que parou. Senão, toda vez que você ligar o seu play, você vai começar do início, né? Da ordenação que tiver. Aí você nunca vai escutar as músicas todas do pendrive, né? Então você pode ver que tem esse arquivinho. E muitos sistemas têm arquivos assim, que guardam informações, né? Guarda informações. Se for arquivo, você passa TXT, PDF, são informações mais pontuais, né? Agora, se for uma massa de dados muito grande, a gente já não usa arquivo comum, a gente precisa de um gerenciador de banco de dados, né? Para facilitar a manipulação desse arquivo, né? Tipo, você quer consultar algum dado, você quer selecionar informações de várias bases de dados, né? Então, você precisa de um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Que aí, sim, você vai retornar as informações vindo do banco de dados, né? Que é o que a gente vai ver na aula de amanhã.
como a gente trabalha com banco de dados. Aqui, trabalhando com arquivo, esses arquivos são coisas mais pontuais, né? Mesmo que o arquivo seja grande, tipo, eu tenho um PDF que tem 20 páginas que o meu sistema gerou, é um contrato lá de 20 páginas. A gente não usa um banco de dados para armazenar essa informação, né? Pode até usar, mas não é muito comum. Você já gera isso, porque é um arquivo só que vai sair. Agora você tem lá várias tabelas, né? Você tem cliente, você tem fornecedor, produto, você tem item, você tem nota fiscal, você tem uma compra. Então, isso não dá para gravar em arquivo, porque fica ruim você manipular isso. Você ficar lendo arquivo para encontrar essa informação e poder alterar, aí você precisa de um banco de dados, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho amanhã essa ideia de que horas que eu uso um banco de dados mesmo e que horas que eu uso um arquivo persistente, né, do que eu quiser, um TXT, ou um doc, alguma coisa assim, né? Então, mas hoje a gente vai falar de persistir arquivos comum, né? Sem ser por banco de dados. Então, basicamente, existem dois arquivos aqui, tipos de arquivo que a gente consegue manipular com o nosso programa. Arquivos que são binários, qual a gente não consegue ler, né? São arquivos que têm informação binária, e arquivos de formação de texto, que são caracteres que a gente, do nosso alfabeto, que a gente conhece e consegue ler. Então, a gente pode gravar tanto arquivos binários, como, por exemplo, o nosso programa Java, se você for ver lá, ele é um arquivo binário, não o ponto .java. O ponto .java é um texto, né, que você consegue ler o código, mas sim o ponto .class. O ponto .class é um arquivo binário, que é o que a gente chama aqui de bytecode, né? E aí aquele arquivo você não vai conseguir ler ali dentro, né? Porque é informações ali que está em binário. Já os arquivos de texto, igual no caso o ponto .java, né? Igual lá o herança.java, o programa que a gente fez na última aula. A gente consegue ler. Se a gente abrir mesmo não abrindo para o Eclipse, abrindo para o editor de texto normal, a gente vai conseguir ver o código nosso lá, né? Então, a gente pode gravar tanto o arquivo binário quanto o arquivo de texto, tá? O Java, ele vai fazer isso como se fosse, tenha possível ver o arquivo como um fluxo, né? Então, você começa a ler o arquivo, você pode marcar lá o fim da linha, então você vai gravar a linha inteira, né? Você tem a opção de gravar caractere por caractere, mas não é muito comum. O mais comum é você ler a linha inteira do arquivo. Então, ele vai saber que chegou na linha, no final da linha, porque cada linha tem um enter, né? Então, esse enter é como se fosse uma marcação, até mesmo para o código que vai ler, saber que chegou no final da linha. Então, ele vai ler uma linha, aí vai ler a próxima linha, a próxima linha, a próxima linha, por causa dessa marcação. Ou você tem a opção de ler caractere por caractere também, né? Mas já fica mais difícil fazer lógica assim, por causa que você, lendo linha, você já tem um conceito de linha por linha, né? Então já fica mais fácil. Como que a gente trabalha com isso? A gente tem uma classe chamada BufferRead, que é quando a gente vai usar para poder ler esse arquivo, um arquivo. Nessa classe, eu tenho que passar um arquivo, um file, né? Esse file aqui que eu estou passando, eu vou passar o caminho para ele. Então, a classe BufferRead, ela vai ter um file, ela vai receber um file aqui dentro, um arquivo, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um while que vai fazer, ó, o BR, que é da nosso objeto aqui do BufferRead, né? E você vai ter esse comando read. E esse comando vai fazer o seguinte, ele vai ler linha por linha, retornando para você essa linha até que chegue o final. Enquanto tiver linha, ele vai ler. Aí como você lê a linha? É esse comando readline. Então, o read, ele vai ver se existe aquela linha para você ler ainda, até quando chegar no final, ele ainda vai retornar a linha. Então, você pode ler aqui como readline, tá? Aí você vai lendo até o final. Quando você chega ao final, ele sai do while e sai aqui já leu o arquivo todo. O que é importante lembrar é que essa classe buffer, ela precisa de declarar o try-catch. Então, é aquela tipo de classe que você tem obrigatoriamente usar o try-catch. Por quê? Porque pode acontecer que o arquivo que você esteja passando não esteja disponível, né?
ou corrompido, ou não consegue abrir, ou não tem permissão de leitura, ou ele não existe, o caminho que foi passado não existe, então você não conseguir ler esse arquivo, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse código hoje, mostrando como é que a gente lê isso. A gente pode tanto ler como escrever também. Aí, para escrever, aqui a gente tem a classe buffer e de leitura, né? Aqui a gente tem a classe de escrita, file ou write, né? Que é justamente onde eu quero escrever um conteúdo. Eu vou passar um arquivo file também aqui dentro, tá? E aí você vai dar uma dessa classe, né, objeto que você criou, você vai mandar escrever e vai fechar o arquivo, tá? Se tudo der certo, ele vai escrever lá no arquivo e vai já fechar o arquivo para você, tá? Então existem alguns métodos aqui importantes dentro dessa classe file, né? Por exemplo, se existe o arquivo, se você pode ler, se você pode escrever, tá? Você pode fazer essa verificação, tá tudo dentro dessa classe file, a gente vai ver ali se é um arquivo, se é um diretório, se é um caminho absoluto, tá? Se é o caminho, pegar o caminho absoluto, pegar o nome, pegar o caminho, o path dele. Você pode pegar também os pais, que é o diretório pai daquele arquivo, você pode pegar o tamanho. Então, tem vários métodos prontos dentro dessa classe, aqui ficou até repetido, que você pode usar para poder trabalhar com o arquivo, tá? Uma coisa importante aqui, acho que eu passei batido, não falei, não está aqui, mas eu posso pôr, você entende que tem o conceito de caminho absoluto e caminho relativo. O que é o caminho absoluto e o caminho relativo? O caminho absoluto é o caminho que vai apontar para um arquivo que esteja no nosso disco, no nosso HD, desde a raiz que o sistema operacional dá. No caso do Windows, o C dois pontos, por exemplo, ou D dois pontos, sei lá, lá na raiz daquele diretório. Então você vai lá, C dois pontos, meus documentos, aulas, UFC, técnica de programação, trabalho, banco de dados, arquivo base.txt, certo? Então você mostra o caminho desde o início do seu diretório. Lá no Linux, a pasta home, e você vai andando, né? O caminho relativo, você passa a partir de onde está rodando a sua aplicação. Então, de vez de você falar lá C dois pontos, nananana, a sua aplicação está rodando dentro da pasta do diretório aulas, UFC, está rodando numa pasta chamada banco de dados. Então, você passa lá dentro da pasta. Aí você vai ter a opção de colocar barra e o nome do arquivo que você quer, tá? E se você quiser subir diretório, você coloca o pontinho, 2 pontinhos e barra. Aí você vai subir, você vai entrar em diretórios. Para você subir, é 1 pontinho e barra, né? 2 pontinhos e barra você sobe, e o nome do arquivo barra você entra, né? No diretório que você está. Então, por exemplo, se eu tiver num diretório, deixa eu colocar aqui, o caminho absoluto. O caminho absoluto é desde a raiz, né? Então seria uma coisa do tipo C, dois pontos, barra, meus documentos, barra, trabalho, técnicas de programação, um exemplo, tá? TecProg, e o arquivo chama, o seu projeto chama manipulação de arquivos, vamos supor, um ARC, e o seu projeto chama, vamos dar um exemplo, o seu arquivo, né? Vai estar lá na raiz, chama teste.txt. Esse é o caminho absoluto para você chegar no seu arquivo, tá? Porque, qual a desvantagem desse caminho absoluto? Vai funcionar somente na sua máquina, né? Se você me passar alguma coisa assim, ou passar para o colega para ele executar na máquina dele, já não vai ser esse caminho, porque pode ser que não esteja dentro de meus documentos, do jeito que está aqui na sua máquina, né?
Vou deixar assim para menor. Tá? Esse é o caminho absoluto. O caminho relativo, você não vai passar o caminho desde a raiz. Você vai passar o caminho a partir da onde está rodando. Então, eu não preciso passar isso aqui, porque o meu programa já está rodando dentro desse manipulação de arquivo. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou passar que o arquivo é um /txt, porque ele está rodando dentro da raiz já, né? Vamos supor que eu tenha um programa que eu tenho que subir níveis. Então, eu vou colocar 2 pontinhos, barra. Então, dentro do nível que eu estou, ele vai pegar o nível anterior e aí lá dentro vai ter um arquivo, por exemplo, configuração.txt, né? Então, como se fosse aqui, ó, o arquivo configuração.txt, eu estou rodando aqui dentro, né? Manipulação de arquivo. Se eu fizer esse comando, aqui, ó, configuração.txt, onde que está rodando o meu programa está rodando aqui, ele vai subir 2 níveis e vai subir um nível e vai pegar o arquivo que está aqui dentro desse diretório, técnico de programação, né? Porque eu coloquei 2 pontinhos. Se eu precisar subir 2 vezes, aí eu coloco mais 2 pontinhos e subo. Então ele vai pegar o pai, né? Aí ele vai, tem que estar esse arquivo, tem que estar lá dentro, tá? A gente vai ver isso aí na prática. Tá? Esse teste.txt, do jeito que eu estou acessando aqui, ele estaria dentro do meu programa, né? Dentro de onde está rodando o meu arquivo. Então, meu arquivo está aqui, ó, manipulação arquivo. Dentro deste diretório existe um arquivo lá, teste.txt. Então, ou eu acesso assim, ou eu acesso diretamente com o nome dele. Aí não preciso pôr caminho nenhum, certo? Se eu quiser passar o caminho relativo, eu posso colocar essa ideia das 2 pontos barrinha para ir subindo o nível, né? Então eu posso trabalhar assim. Dúvidas? A gente vai ver o código lá. Vou fazer um exemplo para vocês. Vou só compartilhar aqui o Eclipse. Opa. Só um minutinho, gente. Então, quem quiser fazer junto comigo, né? Igual a gente sempre faz. Vamos criar aqui um projeto novo. Vocês conseguem ver o Eclipse? Conseguimos, sim. Tá. Então vamos criar um projeto novo aqui. Manipulação. Arquivos. Quando vocês usaram o Eclipse, se vocês tiverem muitas coisas igual o meu já está ficando, o Eclipse fica mais lento. Então é bom você sempre deixar fechado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa aula aqui de coleções, que eu não vou mexer mais. Então você vem cá, clica com o botão direito e fecha o projeto, Close Project. Que aí ele gasta menos memória para ficar toda hora abrindo esses projetos todos, se você deixar aberto, né? O projeto que você não está usando, você não precisa excluir ele daqui não, é só você fechar, né? Ó, lista 1 já está fechada, essa lista 2 também posso fechar, que aí você gasta menos memória para abrir o Eclipse, para rodar o Eclipse, né? Fica toda hora verificando tudo que está aí dentro. Certo? Então vamos lá, vamos criar um pacote aqui para
A gente não criar na raiz direto. Tem uma main aqui também, vou deixar pronto. Vou deixar o método main aqui. A gente vai fazer um arquivinho que lê e um arquivinho que escreve, tá? Eu vou colocar em classes diferentes para a gente já vocês usarem o exemplo. Depois vocês vão fazer isso na lista também, né? Mas não tem segredo não, é bem tranquilo. Então eu vou escrever aqui uma classe que lê, leitura, que a gente vai ler o arquivo, né? Ler de um arquivo, trazer para a memória, fazer uma classe de escrita. Eu vou fazer aqui as classes de uma vez, porque eu vou minimizar ele, porque está ruim para me enxergar. Escrever. Então, posso fazer a leitura e fazer a escrita. Deixa assim como leitura e escrita. Tá? Então, vamos primeiro na leitura. Deixa eu chegar bem para cá. Tá? Aqui na classe leitura, como a gente viu lá no exemplo, a gente vai usar aquela classe buffer, né? Então, eu vou fazer aqui um método chamado leitura. Public. A gente vai retornar, por enquanto não vamos retornar nada não. Void, tá? Eu vou fazer um chamado leitura também, aqui só para a gente ver o que vai usar. O que a gente tem que usar lá? É aquela classe buffer, né? Vou copiar o nome dela lá na nossa apresentação. Vocês não estão vendo? É a classe que vai ser responsável por manipular esse arquivo para a gente, tá? Esse buffer aqui. Eu vou poder me importar, ela aqui, ó, import, tá? E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa de um objeto dela, né? Então eu vou colocar aqui, eu já vou separar assim, porque daqui a pouco eu vou fazer um try catch aí, né? Deixa ele pedir para vocês verem. New buffer. E eu tenho que passar um argumento aqui. Qual que é esse argumento? É um arquivo do tipo file, tá? Do tipo file. Eu posso passar o próprio arquivo aqui, eu posso fazer assim, file, e aqui, por exemplo, arquivo, passar um arquivo aqui dentro. Aí eu vou ter que passar o arquivo pronto para cá, tá? Ou eu posso trabalhar com o seguinte, de vez de eu passar o arquivo, eu passar só o caminho que eu quero. Então, o caminho, eu não passo o arquivo, eu vou passar uma string, que é o caminho. Ou ele vai vir absoluto, né, como a gente viu, o absoluto é desde a raiz, ou ele vai vir um caminho relativo, que é o caminho a partir do meu projeto. Vamos trabalhar com os dois aqui. Então, aqui eu vou passar o caminho, só que aqui não recebe uma string. Ele não recebe uma string, ele recebe um arquivo, né? Então, eu vou vir aqui e dar um new, para ele criar o arquivo para mim, file, header, e vou passar esse caminho. Certo? Eu vou importar dar um import aqui, nessa classe. File está faltando ponto de vírgula aqui, né? Certo? Está faltando mais alguma coisa. Aí ele vai pedir o try catch, né? Ele vai falar, ó, esse aí você é obrigado a colocar o try catch, tá? Ou passar a exceção. Eu já vou tratar a exceção aqui dentro, né? A gente viu que pode passar com throws, mas vou passar não, vou tratar aqui. Então eu vou colocar o try e a gente tem que pôr o catch, né? Passando, qual a exceção que eu tenho que colocar aqui, ó? É essa aqui, ó, file not found exception. Ou seja, se o nosso arquivo não tiver acessível, ele vai gerar essa exceção aí. Tá? Eu tenho que tratar essa exceção porque eu estou usando uma leitura de arquivo e esse arquivo pode não estar acessível, né? Aqui esse caminho vai ser um caminho de um arquivo. Eu vou passar aqui dentro para ele. Qual é o caminho?
até chegar no arquivo, né? Por exemplo, C, dois pontos, meus documentos, técnica de programação, barra teste.txt. Eu vou passar para cá para ele poder abrir, certo? E aí eu sou obrigado a tratar aqui se o arquivo não estiver disponível. Se ele não estiver disponível, o programa faz o quê? Né? Por isso que é uma exceção obrigatória eu tratar isso. Tá? Depois que eu fiz isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou ler o arquivo mesmo. Para ler o arquivo, eu vou até colocar aqui dentro desse try mesmo. Eu vou dar um while, a gente viu lá que tem um while, né? Então eu vou pegar essa instância do objeto aqui, ó, o br, tá? Enquanto tiver coisa para ler. É o programinha, né, a função read, que é o que vai me dizer se tem ainda uma linha para ler, tá? Aqui ele vai pedir para me colocar outro try catch, tá? Então, ou eu posso pôr o try catch aqui, que vai ficar ruim, eu colocar um outro try assim, ó. Já tem um dentro do outro, não precisa, eu posso colocar o catch aqui, ó. Pode capturar o catch aqui, que é o que ele está pedindo para capturar, que é o primeiro try pede para ele capturar o file, né? File not found exception. E o segundo é uma exceção de I/O exception. I/O exception. Que é quando ele não consegue trabalhar com um arquivo não consegue ler dentro do arquivo, mesmo que o arquivo esteja acessível. Ele pode estar acessível, o arquivo pode existir, então ele vai passar o arquivo para cá, mas na hora que ele for ler, por exemplo, ele não tem permissão de leitura. Então, o que faz? O programa fecha se não tiver permissão de programa de leitura, então por isso que tem que ter o try catch deles. Então, esse primeiro try catch é por causa que o arquivo pode não estar disponível, e esse segundo, o arquivo pode não ser acessível. Você não pode, talvez, não ter permissão para ler nele, né? E aí vai gerar um erro e o Java não vai saber o que fazer, tá? Então, esse arquivinho aqui, que a gente vai estar passando, a gente vai ler do início ao fim dele, e eu vou colocar aqui só um print para a gente executar o que está lendo, né? Mostrar na tela o que está lendo. Então, para mostrar o que está lendo é br. Ponto, né? Que é o nome do nosso objeto, é esse read line aqui, ó, que é para ler cada linha. Read line. Certo? Então, aqui só vai imprimir na tela o que está lá no arquivo. O que a gente tem que fazer agora é passar o nosso arquivo, né? Então, aqui na main a gente vai ter a nossa instância aqui de leitura, né? E o método chama leitura também. Então, um objeto leitura agora, né? Vou chamar de L, vou chamar de ler. Igual a new leitura. Certo? E aí, aqui dentro do método para ler, ó, a gente podia trocar o nome aqui de para ler, né? Que fica mais intuitivo. Pronto. Ler. E aqui eu vou passar o caminho. Qual o caminho? O caminho do arquivo. Então, por enquanto, eu vou colocar o meu arquivo aqui na raiz do meu projeto. Qual que é a raiz do meu projeto? É aqui, ó, no manipular arquivo, e não aqui onde que eu estou, tá? Então, a raiz do meu projeto é ali. Então, aqui eu vou criar um programa, um arquivo, eu vou colocar em outros lugares para você ver como é que não funciona. Tá? Eu vou chamar ele de um arquivo file mesmo, comum, vou chamar de teste.txt. Pode ser qualquer extensão, tá? Você pode ter qualquer extensão. Olha onde que eu cliquei, ó. Eu cliquei aqui para colocar o arquivo. Repare que quando eu abro aqui o source, ó, ele não, olha lá, ó, ele já está aberto, o arquivo já, porque ele faz parte daqui, ó, dessa raiz. E não está aqui também dentro do main, não, ó, tá? Então vamos pôr alguma coisa aqui dentro do coisa. Estudar. Com algumas mensagens. Fazer a prova 1 até sexta-feira.
Estudar, fazer lista de tarefa. A lista sobre herança, interface, manipulação de arquivos em Java. Tá? Essas duas frases. Então, o que tem acontecendo aqui? Essa primeira frase, ela passou para a linha de baixo, porque aqui tem um enter, né? Então, se você abrir, por exemplo, um editor de texto, que você pode ver os caracteres ocultos, você vai ver que tem um caractere aqui, um enter. Ele só não tem uma representação no nosso alfabeto, o enter, né? Você vai ver lá, por exemplo, no doc do Word, se você marcar, você vai ver um símbolozinho que é um enter, né? Aqui também tem um enter, ó, e essa linha aqui não tem nada. Então, eu poderia deixar assim, essa linha nada. O que aquele código vai fazer? Vai ler essa linha e essa linha aqui não tem nada, né? Então, poderia ser assim, só com duas linhas. Tá? Então, ele vai ler cada linha, se tudo der certo, ele vai ler cada linha, né? Então, entra aqui para ficar com 3. Certo? E eu vou passar esse arquivo para o meu programa. Onde que eu vou passar? Como ele está na raiz, eu só vou passar ele aqui, direto. É um aspas dupla, né? Que é um arquivo, eu vou passar o nome dele. Teste. Eu tenho que passar a extensão também, txt. Se eu passar só teste, não vai funcionar. Tá? Então vamos rodar aqui, para a gente ver se está tudo certo. Algum problema. Ó, ele imprimiu aqui no nosso console. Olha lá, fazer a prova 1 até sexta-feira, fazer a lista sobre herança, interface e manipulação de arquivos. Repare que colocou tudo na mesma linha. Olha, por que ele colocou na mesma linha? Porque exatamente o arquivo está na mesma linha, né? Então, o que o nosso código fez? Eu passei aqui um caminho dele, né? Esse caminho é o caminho absoluto ou o caminho relativo? Absoluto. Relativo. Relativo. O absoluto é se eu passasse do sistema operacional até chegar aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o caminho dele, ó. Eu posso pegar aqui propriedades. Esse caminho aqui ó, é o caminho absoluto, ó, que eu peguei aqui agora. Eu vou colocar aqui a gente fazer o absoluto. Ler ponto... Ó, ficou ler.ler, né? Esquisito, mas tudo bem. Ó. Ah, não copiou, não? Peraí, deixa eu copiar e pegar aqui de novo. Propriedades. Ah, esse aqui não copia, não. Igual eu tivesse copiar aqui, ó. Esse aqui é o caminho absoluto. Tá? Só que eu tenho que trocar as barras, né? Eu tenho que vir aqui e colocar a barra assim. Vai funcionar. Vocês vão ver que ele vai funcionar também. Só que ele está o caminho desde onde está esse projeto. Ó, no meu caso, C, User, Ficher, Documentos, Aula UFC, ó, Técnicas de Programação, ó, barra Workspace, aí é onde rodo meus projetos, manipulação de arquivo é o nome que a gente deu no projeto hoje, ponto, barra, né, teste.txt. Alguém chamou no chat, né? Tá, como eu criei o arquivo. Beleza. Você pode colocar na pasta do projeto um arquivo normal, né? Mas eu criei assim, ó. Aqui, se for criar no Eclipse, você marca aqui onde você quer que ele fica, na raiz, né? Então, na raiz ele está aqui, é esse o diretório. Clica com o botão direito, New. Aí tem um aqui, File, ó, que é o arquivo sem extensão. Tá? Se você não encontrar ele aqui, você pode procurar em outros, que você vai achar ele. File, aí aqui você dá um nome. Vou criar um 2 aqui já, ó. Test2. Aí você tem que dar uma extensão para ele. Pode ser qualquer extensão. Essa extensão vai ser a extensão nossa. Tech
prog. Pode ser qualquer uma. Você pode criar a sua extensão, não tem problema não. Vamos passar ele aqui agora para a leitura. Ó. Em vez de ser o teste.txt, vai ser o teste 2.tecprog. Pode ser qualquer extensão que você quiser. O que vai ter dentro do tecprog? Olá, sou um arquivo. Mensagem muito esclarecedora. Salvei, não esqueça de salvar, né? Salvar, está aqui. Então, ele vai ler esse arquivo. Olha lá, leu. Olá, sou um arquivo. Né? Ele leu o TEC2 um caminho aqui, ó, absoluto. Né? Então, eu vou deixar o exemplo aqui, ó. Esse é o caminho relativo, tá? Você pode ler os dois ao mesmo tempo, do jeito que você quiser, né? Caminho relativo, porque é a partir do meu projeto. Eu vou dar alguns outros exemplos aí de caminho relativo. Esse aqui é caminho absoluto. E é desde o sistema operacional. Ó. Se eu te passar esse projeto, esse aqui você não consegue executar aí na sua máquina. Por quê? Porque não existe esse diretório aí na sua máquina. Né? Não existe isso na sua máquina. Eu sei que você cria aí para ficar igual. Né? Então não vai funcionar na sua máquina. Isso aqui vai dar uma exceção. Se ele der uma exceção, quer ver, ó? Vamos fazer para a gente ver, ó. Tirar um pedaço aqui dele. Ele vai ler o primeiro e vai dar uma exceção no segundo, né? Ó, leu o primeiro, tá? E gerou uma exceção no segundo. Ele não imprimiu nada porque a gente não colocou para imprimir, né? Vamos colocar lá para a gente ver quando gerar a exceção. Ó, a gente coloca aqui um print, né? A gente fazer lá na exceção. Print strike 3. É ponto print, né? A gente vai pegar onde está passando o parâmetro aqui, né? É ponto print start 3. Também. É ponto print start 3. A gente vai ver que gerou uma exceção que ele não conseguiu ler o arquivo. Mas ele vai continuar executando o programa, né? Então, se eu colocar aqui só para a gente ver, Alt fim. Vai ver que ele vai estar chegando ali no final, né? Mas com exceção. Ó, gerou uma exceção, né? Com a exceção, ó lá, file not found except, ou seja, não consegui abrir o arquivo, porque esse caminho não existe. Não existe esse caminho, tá? Não conseguiu abrir, mas o programa não morreu, né? A gente já viu a exceção, ó, ele chegou no fim do programa, tá? Porque o caminho aqui tá errado. Né? Arquivos, manipulação de arquivos. Certo? Aí agora, se for rodar, ele não vai gerar exceção mais. E sim vai ler os dois arquivos, né? Ler o primeiro, que é as duas primeiras linhas, aí fazer a prova, fazer a lista, e o segundo só um arquivo. E o fim do programa chegou ali. Então vamos lá, o João está perguntando aqui. Professor, então quando é mais útil a utilização de caminho absoluto? O caminho absoluto quase não é usado, porque você quer que um programa funcione fora da sua máquina, né? Então você não vai passar caminho absoluto das coisas, porque não é a partir de um lugar. Aí, como você passa, você usa o caminho relativo, você vai passar a partir de onde está rodando o seu programa. Então, na hora que eu for colocar o código para vocês aí no Class, você vai rodar o seu código, vai funcionar esse aqui, e esse aqui não vai funcionar. Vou até deixar comentado. Por quê? Porque esse caminho aqui não existe. Mas esse aqui vai existir na sua máquina. Independente de onde você rodar o seu programa aí, vai chamar manipulação de arquivo, que é onde está rodando. E na raiz dele tem um teste.txt, tá? Então, você vai funcionar. Mesmo se fosse assim, ó, eu vou criar aqui um novo pasta, ó, folder, eu vou chamar de dados, tá?
Então, essa pasta está na minha raiz. Se eu mostrar aqui para vocês o meu projeto, ó, eu vou abrir aqui onde que ele está. Deixa eu compartilhar para vocês aqui a tela. Só um minutinho, que é importante para vocês não terem esse erro aí. Eu abri o diretório onde está aquele arquivo. Manipular. Estão vendo aí meu Explorer? Ó, manipulação de arquivos. Ó, olha onde que está aquele arquivo, ó, teste.txt, que a gente colocou na raiz. Esse aqui também está na raiz, ó, teste2.tecproc. Agora eu criei na raiz um diretório de dados. Olha, um diretório de dados. Então, repare que está tudo na raiz. Ó. A raiz não é aqui dentro do source onde está o nosso projeto rodando, ó, escrita. Não é a raiz, tá vendo? Para eu colocar aqui, eu tenho que colocar esse caminho, se eu quiser colocar um arquivo aqui dentro. Né? Então, como eu estou colocando direto na raiz, eu não precisei falar nada, eu só falei teste.txt. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um arquivo que está aqui dentro. Ó. Vou criar um arquivo aqui, outro arquivo. Vou criar um txt chamado config, arquivo de configuração, por exemplo, config.txt. Onde que ele está? Dentro de meu projeto, ele está na raiz? Não, ele está dentro de dados, e dentro de dados que está o arquivo. Agora eu tenho que fazer isso lá no código, para ficar exato. Aí ele falou, mas é o caminho relativo que a gente está tratando, né? Mas repare que não está na raiz, então eu tenho que mostrar onde que ele está dentro do meu projeto, né? Onde que ele está, a localização dele. Então, se eu quiser ler aquele arquivo lá, tá? Então, outro exemplo aqui, ó. Vai ser ler.ler, do nome de tanto objeto quanto método de ler, né? Ó, onde que está? Dados, barra, né? Que ele vai entrar dentro de dados, barra, que é o arquivo que a gente colocou aqui, né? Não, tem gente chegando aí. Tem gente que chega no finalzinho, mas chega, né? Ó, dados. Aqui não está aparecendo ainda no Eclipse, né? Porque a gente não colocou aqui direto no Eclipse. Para aparecer, é só vir aqui, ó, e colocar aqui um refresh. Esse aqui, ó, F5. Aí vai aparecer o arquivinho lá dentro que a gente criou, ó, config.txt. Se eu criar diretamente para o Eclipse, não precisa de dar esse refresh, né? Mas como eu criei fora, aí preciso de dar o refresh. Como é que ele chama lá? Config.txt. Config.txt. Certo? Dados.config.txt. É onde ele está rodando. Certo? Preciso do ponto e vírgula aqui. Vamos colocar alguma coisa aqui dentro, né? Arquivo de configuração. Tá? E vou rodar isso aqui, aí vocês vão ver que vai encontrar esse arquivo, não vai dar exceção não, porque eu passei o caminho relativo, né? Mas o caminho a partir da minha raiz. Da minha raiz aqui, manipulação arquivo, não preciso passar o nome dele, porque já é onde que está rodando meu projeto. Dados. Quando eu coloco dentro, eu tenho que colocar barrinha, né? Aqui não é ponto, quando eu quero colocar dentro. Quando eu estou trabalhando com arquivo, é a barrinha, tá? A barrinha invertida e config.txt. A gente rodar aqui, ó. Olha lá, ó. Arquivo de configuração. Leu. Certo? Vamos supor que eu queira ler um arquivo que está acima do meu diretório. Eu vou criar um arquivo aqui, acima do meu diretório, chamado... Espera só um minutinho, gente. O negócio travou aqui. Ó, eu vou criar um arquivo que vai estar acima do diretório, que vai estar em outro projeto. Vamos supor que eu vou criar um arquivo que está aqui no meu palpitão, para ficar fácil aqui de ver. Ó, palpitão, eu vou criar um arquivo aqui chamado palpite. Vamos supor que dentro desse meu projeto eu quero ler um arquivo que está lá em outro lugar. Vou chamar palpite.txt. Para que está aqui dentro.
Eu vou chamar jogo do palpitão. Tá? Agora, como que o meu projeto vai ler aqui? Eu tenho que passar o caminho todo, né? Então, vamos passar lá o caminho. Como está rodando na raiz do meu projeto, onde está meu projeto? Está aqui, né? O jogo, o arquivo não está aqui, né? Não está na raiz. Então, eu não vou passar o caminho absoluto, eu vou passar o caminho relativo mesmo, para a gente chegar lá, ó, ler. Então, como é que eu faço para chegar lá naquele arquivo? Primeiro, eu tenho que subir um nível, que não está na raiz do meu manipulação de arquivos, está acima. Então, eu vou subir um nível, entrar dentro do projeto Palpitão, e lá dentro do projeto Palpitão, eu tenho um arquivo chamado palpite.txt, que é o meu arquivo. Palpite.txt. Certo? Ó, eu passei o caminho absoluto, o caminho relativo. Em relação ao meu projeto, ele vai subir um nível, vai lá no subir um nível. Lá dentro, na hora que ele subir, ele vai encontrar a pasta chamada palpitão. Entra dentro da pasta palpitão e lá dentro tem um arquivo chamado palpite.txt. Tá? Vou comentar isso aqui para não ficar muita coisa na tela. Deixa só esse final aí. Então, vou rodar aqui, ó. Tá lá, achou lá, o jogo do palpitão. E é o caminho relativo, olha. Não é um caminho absoluto. Eu passei a partir do meu projeto, suba um nível e pegue o arquivo, entre dentro da pasta palpitão e pegue um arquivo lá, palpite.txt. Você pode ir passando um caminho que você quiser, né? Vamos tirar aqui, vamos colocar aqui um arquivo chamado dados também. E a gente vai acessar ele ali. Folder dados. Certo? E vou pegar esse palpite aqui, eu vou pôr dentro de dados, ó. Tá? Agora vamos rodar aqui, não vai funcionar, né? Porque já não existe aquele arquivo ali mais na onde que a gente está especificando. Ó, deu uma exceção, porque não é acessível lá. File not found except, porque eu passei o caminho errado. Porque o caminho certo é suba um nível, vá na pasta palpitão, vá na pasta dados e procure lá dentro o arquivo palpite. Certo? Aí agora, se a gente rodar, vai funcionar. Então tem que ser o caminho certinho, olha. Ou eu passo o caminho absoluto, né? Mas aí não vai funcionar fora da sua máquina. Ou se você trocar o seu diretório de lugar, vai funcionar. Mas se você me passar seu arquivo, já não funciona. Se eu passar esse projeto para vocês rodar isso aqui, obviamente no de vocês não vai funcionar, porque não existe esse diretório, né? Mas os de cima vão todos funcionar, menos o palpitão, né? Que vocês não devem ter um arquivo lá no palpitão. Esse talvez não vai funcionar, se você não criar. Agora, esse vai funcionar, porque está dentro do próprio projeto, né? Dentro do próprio projeto. Deu para pegar, gente? Deu sim. Deu para entender? Tá? Esse arquivo que a gente está lendo lá, a gente vai manipular ele. Aqui eu só estou imprimindo, né? Mas eu posso fazer coisas com ele. Eu posso colocar eles dentro do... Por exemplo, eu vou colocar cada linha dentro de uma lista de string. Então, eu vou criar aqui, a gente já sabe criar, né? Vou criar aqui uma array list, só para a gente ver. Array list, lista, new, array list. Eu vou já especificar que eu vou ler uma string. String, aqui string. Tá? E aqui a gente importa o... Gente, vocês me desculpem pelo tamanho aí, que deve estar ruim para vocês verem, porque eu realmente estou numa telinha muito pequena aqui do notebook. Deve estar muito ruim para vocês verem. Então, eu não vou imprimir, eu vou colocar dentro da lista.
Então, o que eu vou fazer? Opa, eu vou fazer? Eu vou criar aqui o lista do ArrayList, né? Ponto .add, adicionar quem? Aquilo ali, ó, br.readline. Então, eu estou lendo do arquivo e colocando para a memória do computador, que é uma lista, né? Uma lista de um ArrayList. Depois que eu fizer isso aqui, ó, eu vou criar um método para imprimir. Tá? Vou criar até fora. Eu vou fazer o seguinte, vou pôr isso aqui como variável aqui de classe. Public, ArrayList, lista. E aqui a gente tira isso. Deixa eu dar um new aqui. E já vai estar retornando, já vai estar salvando. Então, depois que eu vou criar um outro método, que vai imprimir. Public, void, só para testar, tá, gente? Imprimir. Eu vou imprimir. Eu vou imprimir aquele ArrayList lá, para a gente ver. Então, vou dar um for each aqui. Pode ser o for each. Vou imprimir uma string. O nome é da minha lista, exatamente da minha lista. Então aqui eu vou imprimir cada elemento que está lá. Opa! Cada elemento que está na lista. Sysalt. Vocês estão entendendo aí o que eu estou fazendo? Sysalt, imprimiu S, ó. Certo? Eu peguei cada linha, aqui em cima eu coloquei cada linha dentro do meu ArrayList, né? Linha do arquivo. Eu quero pegar o que está no arquivo e transferir para a memória do computador. Não quero só imprimir igual estava antes. Eu quero realmente trabalhar com isso. Então, eu vou pegar a linha e colocar dentro da memória. Aqui e depois estou imprimindo cada coisa que está dentro dessa lista. Né? Então, aqui, ó, na hora que eu chamar o ler, vamos chamar esse aqui. Vou chamar também o imprimir. Então, ler.imprimir. Não. A gente rodar. Para que já imprimiu lá, né? Lá, fazer a prova 1, fazer a lista sobre herança. Ele está imprimindo depois que ele leu tudo, né? Então agora está diferente, ó. Ele colocou tudo para dentro da memória, né? Ó. Colocou tudo para dentro da memória, ó. E aqui está imprimindo. Eu até posso pôr aqui o negócio para vocês verem aqui, ó, como é que ele está imprimindo depois. Vou pôr aqui lista. Ó. Olha lá, lista, ó. Tá vendo? Imprimiu a primeira linha, imprimiu a segunda linha. Certo? Então você pode pôr dentro da memória o que está dentro de um arquivo. E aí você trabalhar com isso. Né? Você trabalhar com os dados. E aí você pode. Dá para fazer uma opção de coisa, transformar a string em número, para você, por exemplo, ler o número e poder fazer uma conta em cima dele e trabalhar. Né? Tem várias coisas que você pode fazer. Você pode ir usando isso para. Por exemplo, se você quiser separar, eu não quero salvar a linha inteira, eu vou separar ela em pedacinhos. Eu vou separar ela, por exemplo, em cada palavra da linha, eu vou separar. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um método aqui, só para vocês verem, rapidinho antes da aula terminar. Eu posso chamar um método aqui público. Eu vou fazer o seguinte, deixa void por enquanto. Void, eu vou dar o comando split, que a gente vai ver lá. Split linha. Mais split mesmo, que é o nome aqui. Tá, então aqui eu vou receber uma linha. A linha vai ser string linha. Vou passar a linha para cá, tá? E como é que a gente faz? Quando eu chamo esse programa, esse comando split, ele vai separar em array. Ele vai ter um array. Para cada frase, ele vai quebrar em palavras. Eu posso quebrar do jeito que eu quiser, que eu passo um delimitador.
mas eu vou quebrar nos espaços. Então, eu vou chamar aqui de S de split, variável, né? Eu vou pegar a minha linha, ponto, split. Aqui, ó. E aí, esse argumento que eu passo é o que eu quero quebrar. Eu vou quebrar, por exemplo, nos espaços. Então, eu vou forçar aqui um espaço. Então, ele vai quebrar a frase em array, né? A primeira linha, a primeira parte do array. A primeira posição vai ser o fazer, o segundo a, o terceiro prova, o quarto até, porque é nos espaços que ele quebra, né? Se eu passasse, por exemplo, num ponto e vírgula, ele ia quebrar onde tivesse ponto e vírgula. Vamos supor que tivesse um ponto e vírgula aqui depois do prova 1. Aí seria esse pedaço todo na primeira posição, o fazer prova 1 seria a primeira posição, e o até sexta-feira seria no segundo. Tá? Então, assim ele vai quebrar nos espaços. E aí a gente vai só imprimir aqui o split. Para vocês verem cada pedaço. Dá um for aqui, ó. Pode ser assim, split.length. Né? Eu vou imprimir aqui. Ó, vou dar um sysout. Toda hora que eu faço isso. Sysout. Onde ele vai imprimir o split, que é o array, né? Ele quebra no array. Então, eu sou obrigado a usar aquele array. Ponto, aqui o i. Né? Na posição i. Eu vou pôr só uma coisa aqui para a gente ver. Tirar um delimitador aqui. Ah, não sei. Vou pôr aqui um sinal assim, só para a gente ver que ele está quebrando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse split lá dentro. Eu tenho aqui a linha, não tem? De vez de colocar aqui dentro do array, eu vou chamar o split e vou passar essa linha. Onde está a linha? A linha está aqui, ó. br.readline. Aí, o que ele vai fazer é quebrar dentro da linha, pegar cada palavra, né? Esse imprimir aqui não vai imprimir nada, que eu comentei. Ó, vamos ver o que ele fez. Não fez, na verdade, né? Vamos ver o que aconteceu de errado. Eu passei aqui a linha. Ah, é que eu tirei o ponto e vírgula, né? Vou colocar espaço. Vou rodar. Olha lá, quebrou a linha tudo em espaço, tá vendo? A frase era fazer a prova 1 até... Onde tinha espaço, aí colocou em cada posição. Então, o fazer ficou a primeira, o A ficou na segunda posição, prova 1 ficou na terceira, até ficou na quarta, assim foi. Aí, quando chegou na próxima linha, ele começou de novo. É só para a gente ver aqui as linhas separadas. Eu vou imprimir aqui a linha primeiro, tá? Vou dar o split para quebrar e vou depois imprimir aqui um BR só para de linha aqui só para a gente ver a outra linha. Mas eu coloco esse código lá para vocês brincarem também, né? Mexendo nele. Ó. Então a primeira linha é fazer a prova 1 até sexta-feira, aí eu chamei o split, ele começou a quebrar a linha, né? Onde tem espaço. Então, ele pegou a primeira parte, encontrou um espaço. Então, ele colocou isso na posição 0 do vetor, né? Então, esse vetor aqui de split, ó. Esse vetor 0 aqui do split. Um pouquinho assim. Ó, na posição 0 vai vir o fazer, né? Na posição 1 vai vir um A. Por isso que ele imprimiu aqui fazer, o porcentagem, depois o A, aí depois o lista, né? Fazer a prova 1
até fazer, tá certo? Fazer a lista soberana. Ah, peraí. Eu estou imprimindo aqui a linha e estou chamando o red line. Não. É, tá certo. Eu estou chamando o split, depois estou dando um barra barra. Vai. Como é que é o arquivo? Tá vendo? Agora eu fiquei confuso. Fazer a prova, esse aqui, né? Então, fazer a prova até sexta-feira. É isso aqui que tem que imprimir. Fazer a prova até sexta-feira. Fazer a lista soberana. É só imprimir o segundo. Que doido. Vou tirar isso aqui, vamos ver. Ó, ele deu um erro para ler sexta-feira. Que doido. Dá por quê? Alguma coisa aí que tá escrito. Null.exception. Será que é por causa do Enter? Hum? Será que é por causa do Enter que tem depois de sexta-feira? Vamos ver lá, ó. Leitura.40. É aqui, ó. Ah, é mesmo. É porque ele. Vou ter que tratar isso. Porque quando chega aqui, não tem o espaço, né? Aí ele não consegue colocar. Ele tá dando erro justamente ali, ó. É. Separar por espaço é ruim, né? Tinha que separar por outra coisa. Do tipo, assim, ó, separar por vírgula. Vou voltar do jeito que era. Ponto e vírgula. Aí vai colocar em cada linha, né? Geralmente a gente separa os arquivos por vírgula, né? Vamos separar por vírgula. Quando a gente quer gravar a informação assim, vou pôr umas vírgulas aqui no meio. Aquilo ali dava para tratar o espaço também, né? Só eu cuidar do enter. Então aqui, ó, leitura. A gente nem falou da escrita, né? Amanhã a gente fala da escrita. É só leitura. Então, quando tiver vírgula, ele vai separar. Não, não. Fazer a prova 1 até sexta-feira. Fazer a lista 1 sobre herança. Está mostrando a parte 2, né? Interface simulação. Fazer a prova 1 até sexta-feira. Está mostrando só a parte de baixo. Fazer a lista sobre herança, interface e manipulação de arquivo em Java. E cadê a primeira linha? Por que ele não está mostrando a primeira linha? Eu não estou entendendo bem, não está mostrando, não. Eu acho que é por causa do Enter aqui. Assim vai ter que tratar o Enter lá. Vamos ver o que vai dar aqui. É, por causa do Enter. É justamente lá por causa do Enter. Amanhã eu conserto isso aqui pra gente tratar na aula. Eu mostro.
tem que tratar o enter aqui. Tem um enter, na verdade, né? Quando chega aqui no final, ele não sabe o que pegar, né? Deixa eu tirar o enter aqui, ó. Já vai funcionar, quer ver? Aí você tem que colocar o... Não. Amanhã eu conserto isso aí. Eu mostro o que eu fiz. Eu conserto e coloco lá para vocês. Pra ver o que está acontecendo. Tá, mas o split ele funciona com qualquer comando que você passar aqui, né? Você passar aqui, ele consegue quebrar. Né? O que ele está tentando fazer é pegar uma posição que não existe, né? Então, dá para tratar isso. Se for diferente de null aqui, eu acho que já resolve. Posso fazer isso aqui, quer ver? Só rapidinho, ver se vai dar certo. Deixa esse split aí. Ele não dá erro. If, se isso aqui for diferente de null, aí ele não vai dar aquela exceção. Não confundir. Split for diferente de null. Tá. Aqui começa com e new string aí vai ter que definir o tamanho, né? É isso que eu acho que está dando erro. Vamos pôr um tamanho grandão aqui, só para ajudar erro. Nossa, não, assim não tá dando. Não estou conseguindo quebrar ali. Linha.split. Eu vou consertar, depois eu vejo. Tá falando que não existe. Tá falando que não existe o linha, né? É isso que ele tá falando, ó. Ele tá dando no ponto exception. Quando passa 41, ó. É aqui que tá dando. Eu vou ver como é que eu posso consertar isso e mostro para vocês depois. Beleza? Vou tomar uma aguinha para a próxima aula. Mas o que a gente falou hoje, então, foi essa leitura de arquivo. Amanhã a gente trabalha com a escrita, tá? E vamos começar a introduzir o conceito de banco de dados também. Tá? Então, lembra que, só para resumir, essa classe buffer é a classe responsável por fazer a leitura, tá? E ela precisa de um arquivo file e você passa o caminho. E a gente viu a ideia do caminho absoluto, do caminho relativo. E aqui eu posso ler até eu chegar ao final do arquivo, né? No caso, eu vou estar lendo até chegar a parte final, e eu estou pegando cada linha. Então, eu pego a primeira linha, depois pego a segunda, terceira, assim vai. Tá? E eu vou depois dar uma olhadinha no que está acontecendo com esse split aí, que ele está dando erro. Beleza, gente? Então, eu vou colocar esse arquivo lá, brinquem lá com vocês, esse projeto, tentem ler uns arquivos aí, colocar para ler, tá em caminho absoluto, em caminho relativo, para vocês entenderem bem esse conceito aí. Beleza? E amanhã a gente faz a escrita no arquivo, né? Pegar da memória e escrever no arquivo. Hoje a gente fez pegar do arquivo e passar para a memória, né? Então, muitas das vezes a gente faz isso, lê algum arquivo da memória, lê algum dado que está em arquivo e trabalha em memória. Amanhã a gente vai fazer também, ler um dado que está em memória e passar ele para arquivo. Persistir alguma coisa, né? Aí amanhã a gente trabalha com isso. Beleza? Se não der tempo de a gente mexer com o banco de dados amanhã, a gente deixa para a próxima aula. Sem problema. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Enquanto eu vou interrompendo aqui a gravação, pode ficar à vontade, pode perguntar. Acho que tudo certo.